Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos nossos irmãos que nos seguem pelo YouTube, Facebook. Que a paz do Cristo Jesus se faça em nossos corações, se faça nesse ambiente. E hoje nós vamos dar início com a leitura de uma mensagem recebida na casa e em seguida a oração, que será lida e realizada pela nossa irmã Fátima Axson. Em seguida nós teremos uma palestra com o nosso palestrante da casa, Frederico Tarra Toitio, que vai nos falar sobre Jesus é Luz. Fátima. Boa noite, meus irmãos. Vou primeiro fazer a leitura da mensagem, tá? Essa mensagem diz o seguinte: meus amados, paz seja convosco. Que alegria brilhe em vossos corações e aproveitemos esses momentos em que a esperança invade as mentes, apontando para o horizonte que o Cristo nos convida. Amados, sejamos otimistas, não no sentido da ilusão, mas no sentido verdadeiro de sermos otimistas, pela fé raciocinada, pela compreensão de que o bem prevalece, que o mal é passageiro, de que o bem é uma escolha que nós fazemos, não é um passe de mágica, onde os problemas desaparecem, onde as situações se tornam perfeitas. Não é a consciência de que haja o que houver, tudo, mas é a consciência de que haja o que houver, tudo é um ensinamento que nos fortalece. E nesse momento em que os corações se renovam de esperança, aqui estamos para dizer a cada um de vós que ninguém está sozinho, que ninguém permanece desamparado, que todo aquele que erra o caminho, que se vicia nas atitudes tristes das sombras, todos sem exceção são socorridos pela misericórdia do Pai. São ensinados pela sua justiça e esperados na glória da felicidade. Quantas mudanças ocorrem nesse momento? Por isso, meus amados, perseverem, permaneçam firmes nas orações, nas decisões em que sempre viemos buscar, vencendo as dificuldades. Vencer esse ego e, desde já, sermos mais e mais felizes na simplicidade, na humildade e nas escolhas em que deixamos brilhar o sol interior. Que o Pai cubra de bênção a todos vós e que cada um floresça para as ações mais lindas que começam sempre na liberdade das escolhas. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos pensar essa mensagem tão edificante que nós acabamos de ouvir, pensando nas nossas atitudes, em tudo aquilo que o Pai espera de nós. Ele sempre nos dá uma segunda chance, uma terceira, mas é da nossa responsabilidade e aprendizagem. Então, vamos pensar nisso e pensar também no amor do Cristo. E a palestra vai nos falar sobre a luz, essa luz que ilumina, que nos enche de alegria, de força, de coragem, que Jesus está sempre com os braços abertos para nos receber e que muitas vezes nós viramos as costas, por ignorância muitas vezes, por medo, mas que a gente se deixe abraçar pelo Cristo e sentir todo o seu amor, porque Ele nos contamina, nos faz forte, nos dá a coragem de seguirmos em frente. Então, por amor ao Cristo, nós vamos fazendo outras escolhas na nossa vida. Vamos pensar nas escolhas, que elas são muito importantes e determinam o nosso futuro. Que Jesus abençoe a todos.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs que nos assistem através do canal do YouTube. Que sejam todos muito bem-vindos e que a espiritualidade benfeitora continue nos protegendo e nos envolvendo nessa agradável noite de segunda-feira. Como sempre, agradecer o coral, que nos brinda com essas canções, que traz leveza, que prepara o ambiente, para que possamos ter uma noite de bastante reflexão e ensinamento. E o tema escolhido hoje, Jesus é luz, até de uma das músicas do coral. Então, vamos falar um pouco dessa luz que é Jesus nas nossas vidas, dessas recompensas que nós temos em maior número do que os problemas, as decepções, desse consolo que é a doutrina espírita. Por que nós devemos seguir essa luz? Porque muitas vezes, meus irmãos, essa luz, ela se apaga em nós. Porque nós deixamos essa luz apagar, essa luz do amor, a luz da compaixão, da piedade. Jesus nos disse, quando aqui esteve, capítulo 6, o Cristo Consolador, que vinde a mim, está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, uma rápida leitura. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Muito consolador. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então essa mensagem de Mateus nos traz uma reflexão que nós devemos levar para o resto da nossa encarnação, dessa e das próximas, que nós não estamos sozinhos. Que a luz de Jesus, ela brilha para todos. Quando ele fala do sofrimento, venha até mim, vós que estáis em sofrimento, que eu vos aliviarei, que eu vos consolarei. Por quê? Jesus vai nos aliviar. Em que sentido que essa passagem de Mateus deve tocar o nosso coração? Em que sentido devemos manter acesa essa luz do amor? Primeiro, que nós não fomos criados para o mal. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para ter decepções. Nós não fomos criados para nos vingarmos. Nós fomos criados simples e ignorantes para alcançar a perfeição. E para alcançar essa perfeição, nós temos uma luz. Nós temos as várias encarnações que nos são concedidas para que possamos desenvolver o que? A nossa inteligência, a nossa moralidade, para que possamos desenvolver as virtudes que Deus colocou em nós quando nos criou. E essas virtudes, muitas vezes, estão escondidas, estão apagadas dentro de nós. E o que fazer para reacendê-la ou manter acesa? Primeiro, acreditar em quê? Que Jesus Cristo é o vencedor do mal, que o mal é passageiro, que o mal ele nunca vai vencer. O bem é imperecível. Ah, mas eu já fiz o mal, eu já ofendi, eu já me vinguei. E essa é a beleza da lei de Deus. Porque mesmo assim ele nos concede o perdão. Perdão é luz. Só que nós não estamos ainda, muitas vezes, preparados para perdoar sinceramente como Cristo nos ensinou o perdão. Não adianta pedirmos perdão a Deus, pedirmos luz, se nós não perdoamos. E o que é esse perdão sincero? Esse perdão que vai nos acender essa luz. É o esquecimento completo das ofensas que nos são dirigidas, meus irmãos. Isso é muito consolador. É fácil? Não. É impossível? Também não.
O que falta muitas vezes? Coragem, vontade, de sabermos que nós temos condições de exercitar esse perdão, de exercer esse perdão. Ah, mas e o meu ponto de honra? Como que eu vou perdoar aquele que me ofendeu? Como que eu vou perdoar aquele que me quer mal? Como eu vou perdoar aquele parente difícil, que sempre me ataca? É aí que devemos ter o quê? A resignação. Porque o perdão com a resignação, ele amplia os nossos horizontes. Resignação é nós aceitarmos essas ofensas, esses transtornos que chegam até nós de uma forma calma. É aceitar as tribulações da vida, os obstáculos que nos são impostos, sem murmurar. Mas muitas vezes, quando chega uma ofensa, quando chega um obstáculo, qual que é a nossa reação natural? A reclamação. A reclamação, ela apaga um pouco dessa luz. Quando nós reclamamos, seja por qual motivo for, nós estamos um pouco ofuscando essa luz que Jesus Cristo nos mostrou. Porque se você analisar bem, se nós analisarmos bem, nós somos brindados com muito mais recompensas celestes, não as materiais, do que problemas. Muitas vezes nós pensamos, concentramos nos problemas e esquecemos que nós somos luz. E esquecemos que quando você recebe o problema, aceita e agradece ao Pai, especialmente o perdão, nós estamos progredindo, meus irmãos. Não existe outro caminho. Como que eu quero seguir Jesus? Como que eu quero ter essa luz em mim? Se eu olho para o meu irmão com desprezo, se eu aponto o dedo para o meu irmão e o condeno eternamente. Ah, eu perdoo, mas não deixa chegar perto de mim porque eu não sei do que eu sou capaz. Ah, só tenho problemas na minha casa, no meu trabalho. Nós estamos atraindo muitas vezes até inimigos, entre aspas, espirituais. Nosso pensamento tem força. E o nosso pensamento ele vai irradiar luz ou ele vai ficar abafado. E nós queremos o quê? Que ele irradie luz ou que ele fique abafado? Nós queremos que ele irradie luz. Nós somos luz? Somos. Só que essa luz, quando se apaga, nós devemos ter a coragem de reacendê-la. Essa coragem que está no nosso coração. Essa casa espírita que nos acolhe. A nossa família que nós temos hoje. Quando a gente sai daqui, vai embora e volta para a nossa casa. Nós agradecemos. Porque quando a gente agradece os problemas, agradece tudo o que nos é colocado, nós começamos a nos conectar com Deus. É importante a oração, é importante a prece, mas percebam que quando nós agradecemos por ter problemas, é o bem sofrer, não é que nós gostamos de sofrer, não é isso. Não temos essa evolução. Na verdade, nós temos que aprender com essa luz a sofrer. A ignorar, muitas vezes, aquilo que vai nos fazer mal. Porque todas as vezes que a gente leva adiante uma contenda, uma vingança, uma briga, mesmo que seja verbal, mesmo que seja por pensamento, nós ficamos mal. A gente põe a cabeça no travesseiro e não dorme tranquilo. Quando nós olhamos para um irmão, e porque ele não pensa igual nós ficamos revoltados com isso. Nós queremos mudar o próximo. Perdemos talvez uma existência por causa disso. E Jesus vem e nos mostra, não. Venha todos vós que sofres, que eu vos aliviarei. Ah, mas então é simples. Ele que vai me aliviar e eu não preciso fazer nada. De forma alguma, nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma dádiva de Deus. Agora, quando temos a percepção de que Deus é bom, misericordioso, onipotente, de que Deus não castiga nem pune seus filhos,
nós começamos a entender que nós também podemos e devemos comungar, ser dessa forma. Porque quanto mais eu perdoo o próximo, quanto mais eu paro de querer mudar o próximo, já viram isso? Muitas vezes a gente quer mudar o próximo, quer que o próximo seja como nós. Ou que ele faça a mesma coisa que nós. Esquecemos das nossas imperfeições. Como que eu vou mudar alguém se muitas vezes eu não consigo ainda corrigir as minhas imperfeições? Está vendo o paradoxo que se instala aqui? A gente começa a perder tempo olhando o defeito do próximo. A gente começa a olhar para o próximo só os defeitos dele. Porque ele é isso, porque ele é aquilo. E muitas vezes nós estamos refletindo ali o quê? Os nossos próprios defeitos. Que luz é essa? Como que eu quero ser luz, seguir Jesus, se eu não respeito o meu irmão? Quanto preconceito hoje. Hoje nós temos divisões na família, brigas na família, por causa de bens patrimoniais. É essa luz que Jesus nos ensinou, meus irmãos? De forma alguma. A luz que o Cristo vem nos ensinar é aquela que nos afasta da impiedade. Nós somos muito impiedosos. Muitas vezes nós, além de não perdoar, nós somos prepotentes, orgulhosos. É isso que o Pai quer de nós? É isso que nós vamos, como que nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, sendo impiedosos, olhando para o nosso próximo com desdém, com menosprezo, porque ele gosta de azul, eu gosto de branco, então instaura uma discussão. É isso que Jesus nos ensinou? Não é. Até porque quando Jesus, antes de ser condenado na cruz, Pôncio Pilatos, afirmou para os fariseus: não vejo crime algum neste homem. Olha só que acusação injusta que Jesus sofreu. E a luz do Cristo, a sua envergadura moral, a sua perfeição, qual foi? Aceitou ser condenado por algo que o próprio Pôncio Pilatos, à época, disse 3 vezes, passagens de João, que não via crime algum em Jesus. E nós, com uma leve ofensa, o que nos tornamos? Muitas vezes raivosos, vingativos, melindrosos. Somos melindrosos? Não, somos. O melindre nos afasta dessa luz, meus irmãos? Afasta. O melindre, ele corrói o coração. Quando eu olho para o próximo e começo a desejar o mal, não externamente, mas aqui por dentro. Todas as vezes que eu melindro e olho para o próximo e desejo o mal, eu estou apagando a minha luz. Eu estou esquecendo do Cristo. Eu estou esquecendo da luz que iluminou o planeta. Tanto é que ele dividiu a humanidade antes e depois dele. Esse Cristo Consolador, que tantas bênçãos nos traz. E como que nós possamos ser luz? Tem algum segredo? Tem alguma receita? Não. Não existe receita. Do coração. E aqui eu me lembro de uma história, que ela é interessante, em que uma menina nasceu numa cidade do interior, pequena, sem recursos materiais, mas tinha uma moralidade bem desenvolvida, e ela queria ser professora. Ela queria ensinar. Só que os pais não tinham recursos para ela estudar, não tinha como pagar uma escola particular, e ela conseguiu, com esforço, fazendo seus estudos naquela cidadezinha. Quando terminou o ensino fundamental, conseguiu ir para a capital, conseguiu se formar no ensino médio, né, hoje é colegial, prestou o vestibular e passou para o cargo que ela queria, para a profissão que ela queria, que era ser professora.
E na cidade grande, quando ela pegou o seu diploma, começou a ensinar, a lecionar. Mas ela pensou, onde eu nasci? Qual a minha origem? É isso que o Cristo nos faz, nos convida. Qual a minha origem? A minha cidadezinha. Com muita dificuldade ela conseguiu se formar. E alguma coisa faltava para ela. O que era? Ela tinha que fazer alguma coisa naquela cidade da qual ela saiu. E ela deixou o emprego na cidade grande, porque parece que é uma humildade que acompanha a pessoa. Isso é luz. E voltou em definitivo para a cidade da qual ela tinha saído há uns anos atrás. Chegando, a cidade continuava pequena, e um velho amigo lhe emprestou uma garagem, um quintal, para ela dar aula para as crianças carentes daquela cidade. E o que ela fez? Continuou ali. Essa história arrepia, porque ela não retornou mais para a cidade grande. Ela continuou ali até os 70 anos, formando essas crianças. Isso é luz, meus irmãos. Sem reclamar. Porque muitas vezes nós esquecemos aquilo que nós fomos lá atrás. Isso é muito sério. As dificuldades, talvez, que passamos, ou que pessoas passam. Né? O mais grave na lei de Deus nós sabemos, aquele que passou dificuldade, que teve dificuldades materiais, que muitas vezes passou fome, talvez consegue uma condição material melhor, isso não é qualquer crítica, e passa a ser prepotente, orgulhoso. Lembremos dessa, porque o título da história é Sejamos Luz, se eu não me engano. Em que você retorna para o lugar de onde você saiu para agradecer. Para falar aqui, ó, tudo que eu sou hoje eu aprendi aqui. Então eu vim trazer a luz para todos aqueles que têm dificuldade. E muitas crianças se formaram com essa professora. Essa historinha ela é pequena, vamos dizer assim, mas ela tem muito amor. Ela tem muito ensinamento. Por que ela tem ensinamento? Porque ela vai nos... Além de tudo, ele não tem obstáculo. Quando é praticado com sinceridade, nada impede a prática do amor. Nada pode impedir o amor sincero. E nós sabemos que os ensinamentos que o Cristo nos ensinou, quando ele diz 2, não os mandamentos, quais são os 2 ensinamentos? Que eu quero seguir Jesus, nós não queremos seguir Jesus? Quais são os 2 ensinamentos que nós devemos seguir? Primeiro, amai-vos uns aos outros. Não tem como ser caridoso sem amar o próximo. Não existe outro caminho. Eu quero chegar no reino de Deus, eu quero ir para o mundo de regeneração. Mas eu não gosto da Fabiana. Eu não gosto do Yuri. Mas eu vou chegar, porque se eu não gosto, vocês têm que me respeitar. É assim? Deus, nosso Pai, Ele gosta de um filho mais que o outro? Gosta, meus irmãos? Vocês podem responder, não gosta, né? É igual. E nós? Nós amamos o próximo? Agora, esse amai-vos, esse primeiro ensinamento, está esquecido hoje na humanidade. Nós estamos muitas vezes com qual máxima? Detestar o próximo. Não com violência física. Muitas vezes essa questão da verbalização, da ofensa verbal, você denigre a pessoa. A maledicência, as fake news, em que você recebe uma mensagem, recebe a informação sobre uma pessoa e começa a demonizar essa pessoa. Ah, mas eu sou espírita, eu amo o próximo. É porque chegou para mim, eu acho que essa pessoa merece isso. Como nós vamos amar se nós desejamos a pena de morte do próximo?
que foi o estudo do Livro dos Espíritos, que o Francisco muito bem disse aqui ontem, que no domingo nós temos o estudo do Livro dos Espíritos às 5 horas. E ontem foi falado sobre a pena de morte. Eu sou espírita, eu sou cristão, eu gosto de Jesus, mas eu defendo a pena de morte. Isso é luz? Não. Isso é escuridão. O bandido bom é o bandido morto. Jesus disse isso. Quando nós entramos na sala do passe, tanto que é bom o passe, né? Receber aquela fluidificação, estar aberto ao passe. O passista, ele pode diferenciar quem senta na cadeira? Ah, esse aqui já fez coisa errada, eu acho que eu não vou dar passe nesse aqui. Que luz que é essa? Que a gente faz o bem só com interesse? Que luz que é essa? Em que eu quero a morte do meu irmão? Isso é muito sério. Toda vez que eu desejo a morte do próximo, eu trago do meu lado que bons espíritos ou espíritos que comungam desse pensamento? É meio lógico, não é? Se eu desejo a pena de morte, a morte do meu irmão, quem que eu vou trazer aqui para o meu lado? Quem comunga desse pensamento. Aí eu começo a apagar minha luz. Aí a minha luz já vai ficando fraquinha, sabe quando a luz está fraquinha? Só que ela não apaga. Porque Deus é muito bom. Ah, então eu quero ser espírita e não desejar a pena de morte. Sim. Porque o criminoso, aquele que praticou um crime, como nós talvez já praticamos em outras vidas, ou nessas, crimes menores, crimes de pensamento, ele merece o arrependimento. É Deus que nos mostra isso. Deus não quer a morte do pecador. Na verdade, Ele quer a morte do pecado, do crime. Não é incentivar o crime, o delito, não. Mas se eu sou espírita, se eu venho na casa espírita, tenho filhos em casa, criança, eu vou ensinar que bandido bom é bandido morto? Por pior, vamos dizer assim, pior entre aspas, que seja aquela pessoa? E os nossos pequenos delitos? Nós cometemos? Já paramos em faixa dupla? Já demos uma furadinha na fila? Ah, mas esse é menor. Ué, mas... Já recebemos, hoje não tem mais, né? Mas já recebemos troco a mais? Já receberam? Hoje é Pix, né? Tudo digital. Mas já recebeu um troco a mais? Nossa, eu não... E os nossos pequenos erros? Aqueles internos, que nós conseguimos esconder de quem? Dos homens, mas não escondemos de Deus. Não apaguemos essa luz que nós temos. Porque essa luz é imperecível, meus irmãos. Essa luz é que vai nos conduzir ao caminho para o reino dos céus. Até porque quando chegarmos no mundo espiritual, no plano espiritual, né, o nosso passamento, olha que importante, porque nós acreditamos na reencarnação, não acreditamos? Nós não temos uma visão da unicidade material. Nós estamos aqui hoje e acreditamos que temos outras vidas, que tivemos vidas passadas. Mas quando nós chegarmos, vamos dizer, no juízo final, no reino de Deus, ou no plano espiritual, o que será perguntado para nós? O que nós construímos, o que nós adquirimos, a posição social que nós tivemos, o quanto nós fomos melhor que os nossos irmãos, ou será perguntado para nós quantas lágrimas nós enxugamos? Quantos irmãos nós acolhemos? Ou será perguntado para nós, qual o bem que fizeste? Você socorreu aquele irmão? Ué, mas eu achei que chegaria no reino dos céus. E eu me perguntar, nossa, quanto que você adquiriu de patrimônio? Não, lá não tem importância. Porque essa veste que nós temos hoje, o corpo, ela é um empréstimo. Deus nos concede esse empréstimo. É um comodato. Os bens materiais que nós temos hoje, que são importantes, é um comodato. Só que nós damos muita importância. Famílias destroçadas, divididas por briga de herança. Aí chega no mundo espiritual, o que você angariou? Aí você pratica o mal, você é materialista, você detesta o próximo e quer chegar no plano espiritual e ser recebido por quem? Por bons espíritos. Não, mas a sua luz está muito fraquinha. Você está tendo a oportunidade de acender a sua luz.
E por que que você não acende essa luz aqui? Porque muitas vezes nos falta coragem. E quando faltar essa coragem, lembremos do Cristo Consolador. Porque Jesus disse, venha que eu vos aliviarei. Mas nós temos que ter meritocracia para merecer isso. Não tem como você ir da primeira série para a quinta série. Não tem como eu chegar no reino do céu se eu não amar o próximo. E para isso, nós temos a vida social. Esse ambiente que nós estamos hoje, as nossas famílias, nós agradecemos por estar aqui? Ou nós reclamamos do parente, da família? É essa luz, meus irmãos, que o Cristo vem nos mostrar. Que sejamos essa luz, que além de amar o próximo, além de esquecer todas essas ofensas que nós recebemos, até porque nós ofendemos também, que nós não esqueçamos que quando eu escolho o caminho da porta larga, que é a porta da perdição, que é a porta da matéria, que é a porta das paixões terrenas, eu estou reduzindo essa luz. Mas qual porta que eu devo escolher? O Evangelho traz a porta estreita, aquela que é difícil entrar, aquela que é muito estreita. Porque nós temos duas palavrinhas difíceis de serem concretizadas: abnegação e devotamento. É impossível eu querer entrar na porta estreita se eu não comungar do pensamento de Deus, se eu não tiver abnegação, altruísmo. Não é ser metido. Altruísmo é você o quê? É buscar essa melhora moral. Porque a doutrina espírita, que também é luz, ela é essencialmente moral, não moralista. A doutrina espírita que o Cristo nos prometeu e nos mandou, vamos dizer, nos enviou, esse ensino coletivo dos espíritos, ela é essencialmente moral. Kardec dizia, nosso codificador, qual o objetivo da doutrina espírita? Quem sabe? O objetivo. O que a doutrina espírita busca? É o proselitismo? É ter aqui um salão cheio com mais de 1000 pessoas? A doutrina espírita busca isso, meus irmãos? A doutrina espírita tem uma função muito clara, muito bem colocada. Qual que é? Alguém arrisca? Qual que é o objetivo da doutrina? Porque nós estamos hoje aqui no centro espírita. Qual que é o objetivo dessa doutrina? É para a gente ler o Evangelho e falar, nossa, eu sou bom, entendo tudo de espiritismo. É isso? Não. Qual que é o objetivo da doutrina espírita? Isso. Transformação moral, reforma. O objetivo da doutrina espírita é nos tornar melhores. Evolução. Não evolução patrimonial. Evolução moral. Isso é luz. Ah, mas eu fui num centro que tem isso, eu fui num que tem aquilo. Mas passem pelo crivo da lógica e da razão. Comecem a perceber. Comecem a entender. Vamos começar a entender que o objetivo da doutrina espírita não é mostrar que é melhor que a outra. Não é dizer que nós somos melhores que nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos. Não. O objetivo da doutrina espírita é nos tornar melhores. Porque Kardec dizia, quando que ele ficava satisfeito? Ele recebia cartas de todo mundo, né, Fabiana? Aí Kardec dizia o quê? As cartas que ele tinha apreço, não que ele desprezava, aquelas em que a pessoa relatava. Depois que eu conheci o Espiritismo, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu sou mais paciente. Eu olho para o meu irmão com carinho, com amor, amai-vos. E quando a gente fala disso, eu me lembro de uma história não, de um fato real, que vai nos mostrar isso. Como nos tornarmos pessoas melhores. Nós temos um trabalho aqui com os moradores de rua. Você já falou isso já, mas é muito reflexiva isso, essa situação. Está suspenso porque o trailer está quebrado. Então, todas as sextas-feiras a gente ia até a rodoviária, né, auxiliar aqueles irmãos
que muitas vezes nós julgamos, já viu isso? Ah, tá na rua porque merece, olha lá, o que fez na encarnação passada? Quem já falou isso? Irmão no semáforo, fala, tá na drogadição, mas também o que deve ter feito na vida passada? Oh, que é isso? Isso é luz? Não, isso é treva, isso é julgamento. E quando a gente estava fazendo o trabalho, que o trailer estava funcionando, uma certa feita a gente levava o seguinte, pão com carne moída, leite com chocolate, e era muito gostoso, né, Jordão? Café, a gente tomava café, e quando tinha doações, a gente levava suco para esses irmãos. E o banho, e a água fluidificada, muito obrigado. E quando chegava lá, você via aquela situação de pessoas que estavam há uma semana sem tomar banho, de pessoas que não tinham almoçado, não naquele dia, os 4 dias anteriores. E numa dessas idas nossas, um irmão que mora na rua estava sorrindo. Ele não tinha casa. Ele não tinha comido naquele dia. Ele chegou com a voz baixa lá para a gente que estava distribuindo pão com carne moída. E era bom aquele pão, né? Gostoso aquele pão, né? Nossa. E quando sobrava, os trabalhadores comiam, né? Tinha vezes que era difícil sobrar, mas quando sobrava, até ajudar a gente. Os médicos da UAI, da Martins. E esse irmão, a gente costumava dar 2, 3 pães, né? Não tinha limite, né? Porque... E um desses irmãos chegou. Isso é luz. Isso é Jesus. E acho que demos 2, 3 pães para esse irmão. E ele devolveu. Ele ficou com um só. Demos 2, 3, ele falou, não, eu quero só um. Nós perguntamos, mas por que, meu irmão? Você está sem almoço. Leva para você comer amanhã. Lembra quando a gente vai no supermercado? Enche o carrinho, compra, põe tudo no armário, depois não compra. Aí ele falou assim, nunca esqueço. Porque isso realmente é reflexivo. Ele disse, eu vou ficar com um só, porque vai chegar mais irmãos aí, e ele vai estar com fome. Aí vocês entregam para ele. Arrepia. Não, não é verdade, Frederico. É. E não é que chegou? E não é que chegou outro irmão pedindo, porque estava no final? Ou seja, ele não tinha casa, não tinha comida, e ao invés de ficar com 3 pães para comer no outro dia, o que ele fez? Amai-vos. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Ele simplesmente o quê? Isso é devotamento, isso é renúncia, isso é lição de moralidade. E com a voz mansa, deixa para o meu próximo, porque se eu levar esses 3 pode faltar para ele. E apareceu o próximo, e ele recebeu esse pão. Então esse fato, meus irmãos, vem nos mostrar o caminho da luz. Esse irmão é luz. E nós? Hoje no almoço, alguém reclamou da comida que estava sem sal? Que a carne estava ruim? Alguém reclamou? Percebam o que é a luz. Agradecer o alimento. Agradecer que nós temos um lar, uma cama para deitar. Enquanto esses que não têm, desfazem ainda no bom sentido daquilo para o próximo. Porque essa lição vem nos trazer isso, vem nos mostrar que a luz é essa. A luz não é você ter e esquecer do ser espiritual. O ser espiritual é mais importante. Não podemos ficar sobrepondo a matéria ao espírito. Precisamos da matéria. Ah, e a riqueza, está errado eu ser rico? De forma alguma, só que a prova da riqueza é muito perigosa. Temos que parar de invejar os ricos da matéria. Nós não invejamos o rico? Ah lá, ó, você viu? Que lá subiu na vida de uma forma. Porque se a pessoa conseguiu aquilo honestamente com o seu trabalho, por que nós estamos criticando? Mas é mais o quê? Difícil do rico entrar no reino dos céus, não é? Porque o materialismo ele é muito forte. E não é crítica a quem é rico materialmente, e sim que a luz
Muitas vezes ela brilha nos humildes, nos mansos, nos pacíficos, naqueles que nos ensinam com atitudes. Reconhece-se o cristão pelas suas palavras ou por suas obras? Por suas obras. Reconhece-se a luz de Jesus, não pelas palavras ditas no púlpito, mas sim pelo comportamento, pelo exemplo que você dá ao próximo. E o exemplo não pode ser a violência. Nós somos irmãos em Cristo. Deus não gosta mais de um do que do outro. Tem muito isso, né, quando temos mais de um filho, não tem? O filho preferido. Lembra de Deus. É legal? E Deus quer a morte de um de seus filhos? Alguém aqui, um pai, uma mãe, deseja a morte do seu filho? Conscientemente? Essa dádiva que é a encarnação? Não. Todas as vezes que pensarmos na escuridão, no caminho errado, da impiedade, que muitas vezes nós tomamos por vontade nossa, porque não acontece por acaso, vamos lembrar de Jesus, essa luz que vem iluminar a terra, essa luz que vem nos aliviar, que vem nos mostrar que o único caminho é o da caridade. Não existe o da caridade moral, aquela que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é a caridade, segundo entendia Jesus? Perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições alheias e caridade moral para o próximo. Lembrem desse irmão da rodoviária, que nós estamos doidos para voltar ao trabalho, né, Fabiana? Demais, esse trailer vai arrumar. Se Deus quiser, nós vamos conseguir arrumar esse trailer. Porque é um trabalho enriquecedor. E falaremos aqui, e está aberto a todos, porque é um trabalho que impacta. Impacta. É um trabalho que quando você vai, no outro dia, com certeza você não vai reclamar de nada. Pode ser no domingo, mas no sábado você não reclama. Porque quando você vê a situação desses irmãos que nos ensinam, e a gente esquece que quem mais recebe benefício nesse trabalho somos nós. Porque nós recebemos ali lições para a vida toda. Lições que eu venho aqui passar para vocês, que nós viemos aqui passar. Que não existe outro caminho que não seja a porta estreita. Devotamento, a abnegação e a caridade. Então, meus irmãos, que possamos seguir o caminho de Jesus, que possamos entrar no passe com o pensamento voltado à paz, à harmonia, que possamos receber o benefício do passe, que é importante, e retornar aos nossos lares com essa reflexão. Eu sou luz, a minha luz está acesa, ela está apagada. Somente quem pode acender a minha luz? Eu, ninguém mais. Que possamos ficar na paz do Cristo, da espiritualidade benfeitora e que tenhamos um regresso aos nossos lares na paz do Senhor. Boa noite a todos. Obrigada, Fred, pelas palavras de consolação. Antes da gente entrar nos recadinhos, para quem começou conosco em 2017, com os moradores de rua, a gente não ficava na rodoviária. A gente saía por Uberlândia inteiro atrás deles. Gente, era meia-noite, a gente estava num cemitério, uma hora a gente estava no outro. Aí depois de alguns anos normalizou, e aí como eles já sabem onde a gente estava, né? 2 praças, eles já faziam a fila, a senha. Se Deus quiser, a gente vai continuar. Então, a gente tem 3 recadinhos e hoje a gente vai finalizar de uma forma diferente. O Leone pegou as pizzas nos freezers. Quem quiser nos ajudar a desligar o freezer, para não pagar tanta conta, né? Então, ele vai estar ali na saída do passe, vendendo pizza. A Fátima também pediu para avisar que a promoção do brechó continua. Lembrar que o nosso encontro dos trabalhadores mudou para o dia 10 de agosto. Vai começar às 13h30 com a apresentação do musical Semeador de Luz. A gente tem a nossa foto oficial e deve finalizar
por volta das 16 com o nosso lanche. E hoje a nossa oração final vai ser com os meninos da mocidade, e é uma oração que eles que fizeram. Então, vocês acompanhem mentalmente, sentimentalmente, porque cada palavra dessa oração foram eles que fizeram. E o encerramento de hoje é com a oração da mocidade. Boa noite. Então, bora orar? Senhor, calma aí. Bora. Eu tô um pouco... Senhor de infinita sabedoria e misericórdia, que tudo sabe, que a todos provém. Aquele que seu amor abrange a todos e a tudo, apaciguando os corações amargurados, sofridos e desamparados. Gostaríamos de lhe pedir saúde para nós encarnados, prosperidade, alegria e força para a nossa busca pela evolução, enquanto espíritos aqui na Terra, ajudando nossos irmãos a seguirem em frente. Proteja também a nossos irmãos do Sul, que enfrentam grandes desastres e perdas. Não nos esqueçamos também de agradecer por mais um dia de vida, pelo alimento que temos na mesa, nossa saúde, nossa moradia e por mais um momento de aprendizagem. Louvado seja o Senhor. Nós vamos entregar, tá, pessoal? E lembrando que nós temos aulas aí de evangelização a partir de 3 anos e meio, até os meninos, não tem idade final, tá? Qualquer idade. Aqui a gente está com as 2 turmas, da pré-mocidade, 12 anos, e a mocidade, que já é quem já faz 15 anos, tá bom? Quem conhecer aí, tiver sobrinhos, né, familiares, ou filho que ainda está ficando na palestra, pode mandá-la para nós, tá bom? Boa noite. Então, vocês vão receber a oração e a gente fica muito feliz com a movimentação da evangelização, que é o futuro da casa. E vamos, então, finalizando, rogando a magnetização das águas, que nesse instante se transformem no bálsamo salutar, tanto as que estão colocadas aqui, quanto aquelas que estão nos lares. Que nós possamos retornar na bênção, na paz e na companhia do Senhor. Que assim seja.